a taxa ficou em 13,2, ela é um pouco menor do que o último levantamento, mas ela expressa ainda um número muito grande de brasileiros sem trabalho, né? Veja, se você pegar o quanto nós temos de nível de desempregados, você pode falar, olha, está 13,7 milhões de desempregados, mas esse número está subnotificado. Por quê? Porque você também tem os desalentados. Os desalentados são o quê? Aqueles que não estão procurando emprego. Então, por exemplo, muita gente acaba não entendendo que é o desalentado. O desalentado é aquele cara que, se 100% da população economicamente ativa do Brasil não estiver procurando emprego, o desemprego é zero. Então, é a maneira do IBGE fazer o cálculo. Se eu somar o desalentado, que bateu 5,3, eu vou ter 19 milhões de desempregados e desalentados. Mas tem um ponto aí que mais me preocupa, é que, apesar de estar melhorando a passos muito lentos, muito lento ainda, é a preocupação do desemprego estrutural. Isso que me preocupa um pouco. O que é isso? O desemprego estrutural, por exemplo, a gente pode falar do desemprego conjuntural, é aquele que vai melhorar. É aquele que vai melhorar. Por exemplo, falar do desemprego conjuntural, o desalentado, ele está melhorando? Está. Por quê? Porque tinha muita criança, ou seja, o país estava fechado, então as crianças ficavam em casa, o homeschooling. Então, o fato de você estar em homeschooling, ou o pai, ou a mãe, ou ambos, acabavam não podendo ir buscar emprego. Agora, com as crianças voltando, eles vão poder voltar a procurar emprego e vão deixar de ser desalentados. Mas voltando na parte estrutural, o que significa? A antecipação inevitável da pandemia. O que aconteceu? A pandemia antecipou uma coisa inevitável, ou seja, nós precisamos cada vez mais de trabalhadores capacitados em tecnologia, em comércio digital, em digitalização. Ah, mas aqueles que trabalhavam com trabalho braçal não vai conseguir? Infelizmente, dado o nível da educação do Brasil, não. Porque 47% da população brasileira não tem um ensino médio. Então, aquele que foi substituído por um algoritmo, dificilmente vai arranjar emprego. Então, esse desemprego estrutural, essa pessoa, ela precisa se reinventar, mas ela não vai ter a capacidade de se reinventar, dado o baixo ensino que ela obteve durante a vida adulta dela, criança adulta dela. Ou seja, a pesquisa ela mostra um problema presente e ela já mostra um outro problema que nós vamos ter que enfrentar mais à frente. Essas pessoas não vão conseguir se recolocar. Estamos antecipando, porque, por exemplo, quem está em casa, não precisa ser economista, quem está em casa, você acaba recebendo e-mails, zaps, Facebook, etc. Você acaba recebendo esses e-mails falando, olha, lembra de você que vinha na loja? Então, olha o que você gostava de comprar. De repente você gosta tanto e nem acaba indo mais na loja. O que acontece com aquele vendedor? Perde o emprego. Aquele vendedor, se ele não souber trabalhar com digitalização e análise de dados, ele vai perder o emprego. Porque aí você começa a pensar, gente, eu tenho uma bruta de uma facilidade de comprar as coisas em casa. E outra, você vai no shopping, é 4 vezes mais caro, porque é óbvio, tem que pagar todo o aluguel, etc. E você compra num aplicativo, você paga em 10, 12 vezes, é muito mais barato e não tem ninguém, nenhum funcionário vendendo para você. E essa pessoa provavelmente não vai conseguir emprego porque ela não tem a capacidade intelectual sofisticada para nossas demandas que iria acontecer, mas a pandemia antecipou o inevitável. Professor, e só para deixar claro, o desalentado, ele é o desempregado, só que ele não está procurando emprego, mas ele está desempregado, né? Ele está desempregado. Ele é considerado desalentado porque na hora da pesquisa fazem para ele, você está procurando emprego? Não. Então, tecnicamente, você não é um desempregado, mas ele não está trabalhando. Ele pode não estar trabalhando porque a família está em homeschooling, está trabalhando, ou porque ele está tão descrente no futuro que ele fala, eu não vou sair para procurar emprego porque é absolutamente uma perda de tempo. Então, é uma coisa, pode ser as duas coisas. Infelizmente, o IBGE não fala. Não dá para saber o porquê que você está desalentado, por que você desistiu de procurar emprego. Se é um problema de escola, da família, tal, etc., ou porque você realmente não tem confiança. Mas há
um cruzamento de dados. Se você pegar o índice de confiança do consumidor, você vê que o negócio está caindo. E a renda do trabalhador também está caindo. Isso que é terrível, sabe? Que é o nosso principal motor de crescimento econômico do país, que é o consumo das famílias. Sim, a renda caiu mais de 4%. Isso é o efeito da inflação no salário do trabalhador? Não há a menor dúvida. E o pior de tudo, que a renda, ela mostra a renda do trabalhador. Se você pegar a renda do mais pobre, caiu muito mais. Por quê? Porque se você pegar a inflação de alimentos, do gás natural, de energia elétrica, de combustível, de etanol, esses bens fazem a maior parte da cesta de bens da classe C, D e E. Então, a perda de renda do mais pobre foi maior. Só que o mais pobre é que faz girar mais a economia, porque ele tem uma coisa chamada propensão a consumir. Tudo que entra de renda, ele consome. Que nem a gente fala, o rico, se ele ganhar um pouquinho de renda, ele não vai consumir, ele vai já poupar. está saciado, né? E se ele perder um pouquinho de renda, ele também não vai deixar. Então não faz muita diferença. Agora, o pobre, qualquer impacto na renda é um impacto enorme no PIB. Então a gente está vendo que o cenário para o ano que vem em relação a PIB, ele continua se deteriorando, apesar dessa melhora na margem do nível de desemprego que nós observamos hoje. Uma outra pergunta é que a pesquisa também mostra o crescimento do trabalho do trabalhador que trabalha por conta própria. Isso também é reflexo da dificuldade de conseguir emprego, né? Perfeito, isso já é reflexo da dificuldade do cara conseguir entrar no nível de exigência tecnológica, acadêmica e especializada que nós estamos fazendo agora. Ou seja, o consumidor mudou. O consumidor ele ficou mais exigente, ele quer um negócio mais rápido, ele quer um negócio mais digitalizado, ele quer um negócio automatizado. E não é todo mundo que sabe trabalhar com isso. Até nós, por exemplo, que professor, etc., olha o quanto nós apanhamos para começar a fazer essas reuniões. Agora, você imagina a pessoa que não tem ou ensino fundamental incompleto ou 47% da população que tem um ensino médio. É difícil você começar e já entrar trabalhando e ganhando dinheiro. Então temos um lado aí estrutural que, como eu disse e insisto, me preocupa mais do que o conjuntural, porque essas pessoas não vão arranjar emprego, vai ser bem mais difícil arranjar emprego ou vão cair na subutilização, elas vão ser subocupadas. De qualquer forma, a taxa, ainda que ela não reflita toda a realidade, ela caiu um pouco. O senhor acha que existe uma tendência dessa taxa, ainda que real, continuar se reduzindo na situação econômica que a gente está? Estamos em expansão, mas temos inflação, os juros estão subindo, as empresas vão ter mais dificuldade para investir. O senhor acha que tem uma perspectiva de redução de desemprego? Não, a perspectiva de redução de desemprego existe, principalmente com o avanço da vacinação, principalmente na parte de serviços, isso existe. Mas não é como, eventualmente, a gente via em cenários como outras economias desenvolvidas como Estados Unidos. Mas o negócio tende a melhorar. Não como nós poderíamos esperar ou gostaríamos, mas melhora. Perfeito. Mas melhora. E uma última perguntinha, bem rapidinha. A questão do emprego doméstico também melhorou, só que é um emprego que não tem carteira, não tem benefícios, não tem direitos. É o subocupado. É o subocupado e é o informal. Esse acaba não tendo dinheiro e acaba batendo aonde? Acaba batendo no rendimento. Porque no final, nós, como economistas, a gente quer saber, no final das contas, qual é o impacto disso na economia? A economia significa o quê? Você sendo subocupado, não tendo seus direitos e trabalhando menos que você queria, desalentado, significa que o consumo não vai crescer como a gente queria, pode até recuar no ano que vem.